Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge, sou professor de matemática do IFRN Campus Nova Cruz. Vamos dar início ao ProEnem 2020, nessa aula falando sobre razão e proporção. Vem comigo. O que é que nós chamamos de razão? O que é que nós denominamos de razão? Quando tivermos razão entre dois números, A e B, certo? Com B diferente de zero, o quociente A sobre B ou A 2.b, isso indica o resultado de uma divisão. Então, toda vez que nós falarmos em razão, nós estamos falando entre divisão de dois números. Essa fração que nós vamos ficar, tá certo? Do resultado dessa divisão, nós podemos multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo resultado, ou também dividir em cima e embaixo. Esses números, quando a gente multiplica em cima e embaixo ou dividirmos, nós vamos ter nossa proporção. Ok, pessoal? Então, olha, multiplicando-se ou dividindo os termos de uma razão por um mesmo número racional, também diferente de zero, obtemos uma razão equivalente, ou seja, vai ter o mesmo resultado. Por exemplo, 5 sobre 6, 5 sextos. Se nós multiplicarmos por 2 em cima, por 2 nós também vamos multiplicar embaixo, dando assim 10 sobre 12. Isso serve também para caso a gente queira simplificar, ou seja, dividir. Se eu tiver 15 sobre 35, eu posso simplificar por 5, por exemplo, dando assim 3 sobre 7. Esses valores, tanto 5 sextos e 10 sobre 12, eles dois têm o mesmo resultado. Por isso que ele diz que é equivalente. Também serve 15 sobre 35, tem o mesmo resultado de 3 sobre 7. Tranquilo? Mas, George, e aí? Como é que a gente faz questões? Vou dar esse exemplo aqui, por exemplo. Substâncias, eu tenho 5 substâncias, A, B, C, D e E. Massas em quilogramas, volume em litros. O que é mais comum? Quando a pergunta vier assim, ó, qual substância tem uma maior razão? Quando a pergunta vem assim, automaticamente na cabeça do aluno, ele faz o quê? Ele quer dividir o maior número pelo menor número. Então é mais conveniente dividir 200 para 10, 300 para 20. Não é que isso esteja errado. Falou em razão, é divisão. Mas eu induzi vocês ao erro quando eu faço essa pergunta. Quando eu faço a pergunta de razão, eu tenho que dizer qual grandeza vai ficar em cima e qual grandeza vai ficar embaixo. Ou seja, qual número fica em cima e qual número fica embaixo. Tudo bem isso? Quando você fecha esse raciocínio, então a pergunta correta deveria ser o quê? Qual substância tem maior razão em quilogramas por litro? Tá bom? Ou poderia a gente também ter a seguinte pergunta: qual substância tem maior razão em litros por quilograma? Mas, Jorge, isso interfere? Sim. Se a pergunta for quilogramas por litro, eu vou dividir a quantidade de quilos pela quantidade de litros. Já se for litros por quilograma, eu vou pegar a quantidade de litros e dividir pela quantidade de quilogramas. Então, vamos fazer o correto. Vamos pensar o seguinte: qual substância tem a maior razão em quilogramas por litro? Então, eu vou pegar em cada substância suas respectivas massas em quilogramas, caso não esteja. Se tem que transformar para aquela unidade que foi dada no enunciado, tá bom? Na pergunta final. Então, o que é que ele vai fazer? Vou pegar a quantidade de quilogramas e dividir pela quantidade de litros em cada uma das 5 substâncias. Substância A, 200 dividido por 10. Quantidade de quilos dividido pela quantidade de litros, nos resultando em 20. Substância B, 300 por 20, nos resultando assim em 15 quilogramas por litro. Substância C, 400 por 10, dando assim 40 quilogramas por litro. Substância D, 500 por 20, dando assim 25 kg por litro. Substância E, 600 por 12, dando assim 50 kg por litro. A pergunta é, qual tem um maior resultado, maior razão? Tem uma maior razão, substância E. Se a pergunta fosse qual me deu o menor resultado, substância B, que foi o de 15. Tudo bem até aí? Mas a pergunta como é, qual tem o maior resultado? A tem o maior resultado, a substância E. Mas, George, se fosse litros por quilograma, o que é que isso ia acontecer? No que é que ia interferir? Aí eu iria pegar em cada substância a quantidade de litros e dividir pela sua massa, a quantidade de quilos. Tudo bem isso? Então vamos lá fazer em cada uma. Substância A, 10 dividido por 200. Antes a gente tinha feito 200 dividido por 10. Agora é 10, porque é a quantidade de litros, e dividir assim pela quantidade de quilos. Isso me dá 0,05. Substância B, 20 dividido por 300, dando 0,0666. Substância C, 10 por 400,
dando assim 0,025. Substância D, 20 por 500, dando assim 0,04. Substância E, 12 por 600, dando assim 0,02. Qual delas teve maior razão, maior resultado? Substância B, 0,066. Tudo bem que foi exatamente o contrário que tinha acontecido no exemplo anterior, quando era quilos por litro. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos praticar. Eu coloquei aqui no Drive, tá certo? Coloquei um Drive aqui no link desse canal, tá certo? Que é a lista de exercícios para vocês poderem praticar. O que é que acontece nela? Nossa quinta questão, ela diz assim, ó. Admita que em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, ou seja, 10 anos depois, a razão entre as idades da filha e do seu pai será de quanto? Falou em razão, ele quer divisão. Qual é a ordem? Quem fica em cima? Filha. Quem fica em pai? Quem fica embaixo? Pai. Porque foi a ordem que ele deu no enunciado. Daqui a 10 anos, a filha tem quantos anos? 30. Daqui a 10 anos, o pai tem quantos anos? 60. Tudo bem isso? A razão 30 sobre 60. Perceba, essas razões, esse resultado 30 por 60, não tem nenhuma das alternativas. Não é que você fez errado. É que nas alternativas está simplificado. Se você perceber, eu vou precisar simplificar 30 sobre 60. Corto os zeros, ficando assim 3 sobre 6. 3 em cima, 6 embaixo. Não dá para simplificar por 3? Dando assim quanto? 1 meio. 1 meio tem aqui a alternativa. Alternativa B. Tranquilo, pessoal, até aí? Olha mais um exemplo que nós vamos fazer aqui agora. Uma pessoa foi ao supermercado comprar um creme de leite de sua preferência e percebeu que o produto é vendido em 4 embalagens distintas. Os volumes e os preços dessas embalagens estão representados no quadro abaixo. Então, eu tenho 4 embalagens, 1, 2, 3 e 4, e seu respectivo volume e preço. Tranquilo? De acordo com esse quadro, a embalagem de creme de leite que proporciona o menor custo por ml. Observe que ele não falou o nome razão, para você não ficar procurando palavrinha-chave, tá bom? Procurar o nome razão para indicar que essa questão é uma questão de razão. Não. Observe que ele indicou isso daí, ó, custo por ml. Como a gente percebe, o que é que isso acontece? A quantidade a palavra por indica uma divisão. Então, eu vou dividir o quê? O dinheiro, que é o custo, pela quantidade de ml. Observei na tabela, meus valores em dinheiro já está o custo. Minha quantidade de volume já está em ml. Então, vou dividir dinheiro pelo ml. Dinheiro por ml da substância 1, 3,80 por 200, dando assim 0,019. Substância 2, 5,20 por 300, dando assim 0,01733. Já na substância 3, 7,80 por 500, dando assim 0,0156. E substância 4, 11,20 dividido por 800, dando assim 0,014. E a pergunta dele é, qual proporciona o menor custo por ml? Quem me deu o menor resultado? Menor resultado, 0,014, embalagem 4. Deu para entender direitinho, pessoal? Mas, George, isso cai no Enem com muita frequência, pessoal. Todo ano cai. Vou pegar uma do ano passado. Olha o Enem 2019. Olha o que ele fez. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado nas atividades, contando em minutos. Então, ele disse que o tempo, que é o eixo X, está em minutos, e o eixo Y em quantidade de quilocalorias. Por exemplo, substância 2, com 15 minutos, ela tem 100 quilocalorias. Já a substância 1, em 10 minutos, ela tem 20 quilocalorias. Então, todas as substâncias têm seu tempo e sua quantidade de quilocalorias. Aí, olha a pergunta que ele faz. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Concorda que é uma questão de razão? Então, você vai fazer o quê? Quantidade de quilocalorias e dividir por minuto em cada uma das atividades físicas, né? Em cada uma das etapas, etapa 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, quando for na etapa 1, é só dividir 20 por 10, 20 quilocalorias dividido por 10 minutos, dando assim 2. Na 2, é 100 dividido por 15,
que isso me resulta em 6,7. Na 3, 120 dividido por 20, que isso me resulta em 6. Na 4, 100 dividido por 25, que dá 4. E na 5, 80 dividido por 30, que isso me resulta em 2,7. E ele quer saber qual dessas proporciona o maior consumo. Qual delas me deu o maior resultado? O maior resultado, alternativa B, de 6,7. Deu para acompanhar aí, até aí, tranquilo? Também comigo da continuidade? Pois bem, pessoal, para determinar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, denomina-se o quociente entre as medidas dessas grandezas. Essa razão deve ser acompanhada da notação que relaciona essas grandezas envolvidas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Existem algumas grandezas que é muito comum, tanto cair na prova do Enem, como no nosso próprio dia a dia. Vou dar alguns exemplos. Consumo médio, velocidade média, densidade demográfica e densidade absoluta. Isso que é que a gente pode trabalhar com elas, como é que o Enem pode abordar essas abençoadas grandezas, essas abençoadas razões. Por exemplo, consumo médio. Beatriz foi de São Paulo a Campinas, que é uma distância de 92 quilômetros, no seu carro. Foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual a razão? Ele está querendo a divisão entre a distância e o combustível consumido. Então ele está querendo fazer o quê? A divisão entre distância, na distância que ele deu, em quilômetros, pela quantidade de combustível, quantidade de litros que ele consumiu. Então é você dividir 92 por 8. Essa resposta, ao dividir, dá 11,5. Mas 11,5 o quê? Quilômetros por litro. Tranquilo? Esse é um consumo médio que o carro faz. O que é que a gente pode entender por velocidade média? Moacir fez um percurso Rio-São Paulo, que são de 450 km, em 5 horas. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? Ele está querendo a divisão entre essas grandezas, né? Então, com relação à velocidade, o que é que a gente pode garantir? Quantidade de quilômetros pela quantidade de horas, dando assim 450 quilômetros dividido por 5 horas. Então, em média, ele vai ter uma velocidade média de 90 quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo. Muita gente tem mais dificuldade quando se fala em densidade demográfica. Geórgia, o que é densidade demográfica? Nada mais é do que você pegar a quantidade de habitantes e dividir pela quantidade da sua área. Então, por exemplo, o estado do Ceará, no seu último censo, teve uma população avaliada em 6.701.924 habitantes. Sua área é de 145.694 km². Determine a razão entre o número de habitantes e a área desse estado. Isso que você está fazendo, essa razão, é a densidade demográfica, quantidade de habitantes dividido pela sua área, em quilômetros quadrados, no caso. Ao dividir, dá 46 aproximadamente. 46 habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem isso? Então, outro que a gente pode fazer é densidade absoluta, né? Então, o que é a densidade absoluta? É a razão entre a massa e o volume. Densidade, massa sobre volume. O cubo de ferro de 1 centímetro de aresta tem massa igual a 7,8 gramas. Determina a razão entre a massa e o volume. A massa ele deu, 7,8. Agora o volume ele não deu, ele deu a aresta. Então preciso fazer o quê? Calcular o volume de um cubo, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 centímetro cúbico, e aí sim calcular sua densidade absoluta, quantidade de gramas pelo seu volume. Tranquilo, pessoal? Muito sossegado. Uma outra coisa que estão me dando assim, né? 7,8 gramas por centímetro cúbico. Ok? A unidade é fundamental para você saber também quem você vai dividir por quem. Ok? Se você vê uma unidade de grama por centímetro cúbico, aquilo é só uma massa dividida pelo volume. Tranquilo, pessoal? Então, uma outra coisa que é muito importante a gente saber dentro do assunto de razão e proporção é a parte de escala. Também muito comum cair na prova do Enem. Tá certo? Que, por sinal, o assunto de razão e proporção é o assunto de todos os conteúdos, é o que mais cai na prova. Então, de suma importância você exercitar bastante, porque é uma questão certa. Cai pelo menos 3 questões. Por baixo, 3 questões. Tá bom? Então, Geórgio, o que é uma escala? Então, quando vier trabalhar a ideia de escala, você tem que botar na sua mente o quê? O que vier no desenho, você coloca em cima e a parte da realidade você coloca embaixo. Então vai ser uma divisão de desenho proporcional à realidade. Como assim, George? Ela vai vir em símbolos, uma escala de 1, 2 pontos, 200. Isso indica o quê? Isso indica, quando vier a escala de 1, 2 pontos, 200, nada mais do que uma divisão
de 1 sobre 200. Jorge, e aí, após isso, o que é que eu faço? Você só vai fazer uma igualdade. Em que sentido? Se ele te oferecer a escala, ele vai ter que informar o desenho, aí você encontra a realidade. Ou ele vai te dar a realidade e você vai precisar encontrar o desenho. Fazendo o quê? Aplicando meios pelos extremos. Nada mais do que isso. Tranquilo? Tudo bem? Veja esse exemplo, questão 24. A super-heroína Garota Abelha tem o poder de diminuir seu tamanho na escala de 1 para 140. Então, você já sabe a escala. 1 em cima, 140 embaixo. Se ao utilizar seu poder, ela fica com apenas 12 milímetros de altura. E aí, esse 12 milímetros é da realidade ou é do desenho? Qual a altura normal da heroína? No momento que ele diz que é a altura normal da heroína, eu já sei o que? A escala é de 1 sobre 140. Esses 12 milímetros é do desenho ou é da realidade? Perceba que é do desenho. Então, eu coloquei no nome desenho a medida de 12, que foi o que ele informou, e vou encontrar x, que é a nossa realidade. Aplico meios pelos extremos, 1 vezes x dá x, e vai ficar 140 vezes 12, me dando assim 1680. Por que eu coloquei milímetros? Eu coloquei milímetros porque foi a unidade que ele disse no enunciado. Perceba que ele tinha dito 12 milímetros. Então, a realidade também é na mesma unidade, milímetros. Embora nas alternativas não tenha nada em milímetro, está em metro. Então, vou ter que transformar a unidade, tá certo? Vocês assistiram no vídeo anterior, não meu, mas sim do professor Tiago Florencio, tá bom? Ele ensinou a vocês a transformação de unidades, por isso é importante você assistir todos esses vídeos, porque às vezes um professor vai trabalhando no conteúdo, outro vai trabalhando no outro, e depois vão se encaixando. Tranquilo, pessoal? Então, olha o que aconteceu. 1680 milímetros. Isso me resulta em quantos de metro? 1,68 metros, não é verdade? Então, nessa questão, a alternativa correta, letra B de bola. Tranquilo? Mas, Jorge, e no Enem caiu no Enem PPL do ano passado. Como foi que ele caiu? E preste bem atenção. Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta no seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500. Ótimo, já tem uma escala, George. Vou botar 1 em cima e 500 embaixo. Perfeito. Sendo que as quadras possuem as mesmas medidas conforme mostra a figura. Foi que ele mostrou a figura. Ele botou 9 centímetros, botou 20, os terrenos de 20 por 8, a espessura da ponte que era 90, de 9 centímetros. Depois disso, foi o que ele disse. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte. Realmente ele botou só a largura. Mas foi informado para ele que ela media 73 metros. Então, peraí, esses 73 metros é do desenho ou é da realidade? A ponte media 73 metros. Então, se a ponte mede 73 metros, é no desenho. É na realidade, desculpa. É na realidade. Então, ele está querendo do desenho. No desenho, as medidas estão em centímetros. Como ele deu a unidade 73 metros, eu preciso transformar para o quê? Para centímetros. Colocando assim mais dois zeros, dando assim 7.300 centímetros, para encontrar a resposta já em centímetros. Tranquilo? Então, o valor a ser colocado na planta em centímetros referente ao comprimento da ponte. Então, olha o que eu fiz. 1 sobre 500, porque é a minha escala. O desenho é o que eu quero. E os 7.300 é a realidade, tem embaixo. Ao aplicar meios pelos extremos, nada mais é do que eu pegar esse 7.300 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando 1 e deixo os 500 lá. Ficando assim, 7.300 dividido por 500. 7.300 dividido por 500, corto os zeros. Dos 7.300 tem 2 e dos 500 também tem 2, ficando 73 dividido por 5, 14,6. E já foi em centímetros, porque eu tive o cuidado de transformar antes. Então, se eu transformo antes, já encontro na resposta, na alternativa do que ele quer. Tá bom, pessoal? Então, a resposta correta, letra o quê? Letra C. Tranquilo? Bem fácil. Não é verdade? É muito fácil quando fala uma questão de escala. Tudo bem? Essas frações correspondem ao mesmo valor? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. 12 sobre 60. Ela é a mesma fração de 10 sobre 50? E aí, o que é que vocês acham? É sim. Por que é? Porque se eu pegar a fração 12 por 60 e a 10 por 50, todas elas estão dando 1 sobre 5. Claro, 10 sobre 50 eu corto os zeros, dá 1/5, não descorto. Mas a 12 por 60, 12 sobre 60, dá também 1/5? Dá. Vai dividindo por 2. 12 por 2 dá 6 e o 60 por 2 dá 30.
Então, quando eu tenho 6 sobre 30, é 1/5, simplificando por 6 direto. Confere? Então, esse valor, ao dividir, dá o mesmo resultado. Esse resultado eu chamo de constante de proporcionalidade. Então, esse resultado a gente vai chamar de K. Esse resultado K, constante de proporcionalidade, vai indicar que tem o mesmo resultado da divisão quando eu comparo duas frações. Tá bom? Então, essa constante de proporcionalidade, ela é muito usada exatamente em questão de escala, divisão proporcional. Tudo bem isso? Então, presta bem atenção com relação à constante de proporcionalidade. Tranquilo, pessoal? Vamos mais. Essa constante de proporcionalidade, ela vai ser completamente útil quando a gente fala em grandezas diretamente proporcionais. Então, quando eu tiver grandezas, então eu vou comparar duas grandezas. Duas grandezas, distância e tempo. Se eu comparo essas duas grandezas, eu vou garantir que elas são diretamente proporcionais em que sentido? Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Como assim? Se eu for viajar, quanto maior o tempo que eu passe dirigindo, se eu mantiver a mesma velocidade, a minha distância vai aumentar. Quanto maior o tempo dirigindo, maior a distância percorrida. Então, são duas grandezas que elas estão diretamente proporcionais. Eu faço a mesma coisa assim. Se eu tiver uma viagem mais longa, eu vou percorrer mais distância. O meu tempo também vai o quê? Aumentar. Então, eu não comparo o valor numérico quando eu estiver falando comparação de grandezas. Ou seja, eu não olho para um número se o número vai aumentar ou se o número vai diminuir. Ele pode aumentar ou pode diminuir, mas eu tenho que comparar a grandeza. Para poder nela eu ver sim se elas vão ser diretamente ou inversamente. Tudo bem isso que a gente está falando? Como assim, George? Então, se eu tiver, por exemplo, uma distância de 200 quilômetros, 200 quilômetros eu percorro normalmente em 4 horas. Aí eu pergunto para vocês, se eu for para 500 quilômetros, se eu for para 500 quilômetros, minha distância não está aumentando? Se eu aumento a distância, meu tempo também vai o quê? Aumentar. Tudo bem, Jorge? Eu entendi o que isso significa. Isso significa para eu encontrar minha constante de proporcionalidade em cada um. Como assim encontrar minha constante de proporcionalidade? 200 está para 500. Confere que 200 está para 500. Assim como 2 sobre 5. Porque eu posso simplificar essa fração. Tranquilo até aí, cortando os zeros. Isso é a constante de proporcionalidade da grandeza, da distância. Mas da grandeza do tempo. Meu K, ele é quem? 4 sobre x. Isso me garante que quando eu estiver falando em grandezas diretamente proporcionais, como esse caso, o meu K sempre são iguais. Ou seja, 2/5 é igual a 4x. E eu só faço aplicar meios pelos extremos. Tudo bem até aí? Ou seja, 2 vezes x que dá 2x, 4 vezes 5 que dá 20. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, x igual a 20 dividido por 2. Então, x equivale a 10. 10 o quê? 10 horas, porque é a grandeza que ele está trabalhando no tempo. Tranquilo com relação a grandezas diretamente proporcionais? Beleza? Então, vamos enxergar grandezas inversamente proporcionais. Jorge, o que isso indica? Vou comparar também duas grandezas. Duas grandezas, velocidade e tempo. Quem me garante que essas duas grandezas, perceba que eu não estou colocando valor numérico. Eu quero que vocês comparem as grandezas. Quando eu falo comparar as grandezas, o que é que eu quero que vocês enxerguem? Velocidade e tempo. Se eu aumento a velocidade para eu percorrer de uma determinada distância, se eu aumentar a velocidade, meu tempo vai o quê? Diminuir. Não é verdade? Para eu percorrer aquilo. Já se eu for mais lento, se eu diminuir minha velocidade, o meu tempo vai o quê? Aumentar. Então, de acordo com que eu aumente a velocidade, o meu tempo vai o quê? Diminuir para eu percorrer aquela mesma distância. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho em média, estou correndo uma velocidade de 120 km por hora, tá bom? E eu percorro aquela distância em 4 horas. Se por acaso eu for para 80 km por hora, vamos pensar comigo? Diminuir minha velocidade. O meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Meu tempo vai aumentar, não é verdade? Então são grandezas inversamente. Perceba que não é porque eu botei setinha para cima que meu número tem que ser maior. Não é só para comparar minhas grandezas. Tá claro isso? Então o que é que a gente tem? Se eu quero saber o tempo na quantidade de horas. Com isso, eu vou fazer perceber o quê? Minha constante de proporcionalidade. Minha constante de proporcionalidade é 120 por 80, que isso me resulta 3 sobre 2 ao simplificar. Tranquilo isso?
que é que nós temos mais? Minha outra constante de proporcionalidade, 4 sobre x. Só que na grandeza inversamente proporcional, eu vou inverter na hora de calcular o valor de x. Então, eu inverto uma das grandezas. Como assim, Jorge? O 3 sobre 2 ele continuou, mas perceba que o outro k, que era 4 sobre x, foi inverso. Então, eu inverto apenas uma. E aí sim aplico o mesmo pelos extremos. Tudo bem? É esse o procedimento. Com isso, 2x igual a quem? A 12. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 o quê? 6 horas. Perceba que realmente meu tempo o quê? Meu tempo aumentou. Saiu de 4 horas para 6 horas. Minha velocidade diminuiu, meu tempo aumentou. Tranquilo até aí, pessoal? Espero que sim. Vamos praticar, não é verdade? Vem comigo. Uma organização não governamental acolhe e alimenta gatos em situação de rua e abandono. João arrecadou junto às empresas preocupadas com o bem-estar dos animais dinheiro suficiente para comprar ração que alimente os 40 gatos acolhidos por 90 dias. A ração seria usada, a partir do dia 1º de abril. Nesse dia, porém, 10 outros gatos foram acolhidos e alimentados diariamente com a mesma porção que os demais gatos já acolhidos. Então, peraí, vamos pensar comigo. A ração comprada com a arrecadação de João seria suficiente para alimentar todos os gatos até que dia? Se eu vou permanecer com a mesma quantidade de ração, se eu aumento a quantidade de gatos, a quantidade de dias, porque minhas comparações de grandeza é quantidade de gatos, quantidade de dias. Se eu aumentar a quantidade de gatos, minha quantidade de dias vai o quê? Diminuir, porque quanto mais gatos, menor a quantidade de dias que eu vou. Então, quanto mais gatos, menor a quantidade de dias. Quando eu percebo as grandezas, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Após fazer isso, aí sim eu coloco os valores numéricos. Eu tinha quantos gatos? 40. 40 gatos estava previsto para quantos dias? 90. Aumentei 10 gatos. Fui para quantos gatos? 50. Vou ficar com quantos dias? X. E vou fazer meios pelos extremos, só que com uma das grandezas o quê? Invertidas. Tem outro jeito também. Você botar na cabeça que quando for diretamente eu divido, inversamente multiplico. Portanto, só fiz multiplicar. Não foi inversamente? Multiplico. 50 vezes o x, 40 vezes o 90. É uma maneira prática e direta para tu poder resolver. Diretamente tu divide, inversamente tu multiplica. Tranquilo, pessoal? Foi assim que eu fiz. Isso me garante, então, que o x vai ser 40 vezes o 90 dividido por 50, já que o 50 estava multiplicando x. Corta os zeros, não é verdade? Cortou os zeros. 40 vezes o 9 vezes dividido por 5. 40 dá para dividir por 5, que dá quanto? 8. 8 vezes 9, 72. Ou seja, x é a quantidade de dias. 72 dias. A ração seria usada a partir do dia 1º de abril. Então, o que é que eu percebo? Abril tem quantos dias? 30 dias. Maio, desculpa, tem quantos dias? 31. Já vão 61 dias. O que é que eu preciso? Então, eu preciso de mais 11 dias para fechar os 72 dias. Com isso, vai até o dia 11 de junho, que a resposta correta é a letra B. Deu para entender, pessoal? Então, é uma questão de um contexto que eu nem poderia trabalhar dessa maneira. Tranquilo até aí? Espero que esteja acompanhando nossa aula. Tranquilo? Não esquece de dar o like aí não, tá ok? Te aguardando. A resposta correta é a letra B. Outra questão. André trabalha no centro do Rio de Janeiro e almoça de segunda a sexta-feira no restaurante da região. Certo dia, ele comprou em restaurante self-service que ofertava a mesma modalidade de pagamento, R$ 29,90, com a vontade, valor fixo, sem pesar o prato, ou R$ 46,00 por quilo, valor depende do consumo aferido na balança. O que é que você percebe? Uma pessoa que come muito, é importante pagar só R$ 29,90. Se ele comer 1 quilo, por exemplo, ele paga só R$ 29,90. Já, para uma pessoa que come pouco, não compensa pagar R$ 29,90. Porque se ele pagar R$ 29,90 para comer só 100 gramas, 100 gramas ele iria comer quanto? Se fosse no quilo. No quilo ele iria comer só R$ 4,60. Tranquilo? Então isso é muito relativo do quanto você come para saber o quanto você vai pagar. Então olha o que foi que ele disse. Para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava apenas
os números inteiros de gramas a ser consumido pelo cliente, concluindo-se o peso inicial do prato sem o alimento. É mais vantajoso para André optar pelo coma à vontade a partir de quantas gramas? Então, peraí. Você concorda comigo que existe uma proporcionalidade? Ele vai pagar R$ 29,90 para qualquer preço, mas R$ 46,00 ele vai pagar por cada quilo que ele come, não é verdade? R$ 46,00 por cada quilo, ou seja, 1.000 gramas. Então nós temos uma proporcionalidade. Dinheiro que ele vai pagar pela quantidade de gramas. Ele paga 46, não é? Quanto maior a quantidade de gramas, maior a quantidade de dinheiro que ele vai pagar. Ele paga R$ 46,00 por cada o quê? 1.000 gramas. Tranquilo até aí? O que é que ele sabe também? Se ele comer R$ 29,90, ele vai consumir uma certa quantidade de grama. Por que eu botei R$ 29,90? Para poder igualar a partir desse X. Eu sei que tanto faz ele botar no peso ou consumir essa quantidade. Para ele, tanto faz. Tranquilo? Então, quando eu aplico meus pelos extremos, já que são grandezas diretamente proporcionais, eu divido. Por isso fica 46 vezes o X, fiz a cruz, e 29 vezes 1.000. Tranquilo? Então, o que é que a gente sabe? 29 vezes 1.000 dá 29.900. 46 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e ao dividir deu exatamente 650 gramas. Então, o que é que acontece? Com 650 gramas, ele empata. Tanto faz ele comer no quilo, como pagar R$ 29,90, porque comendo no quilo vai dar R$ 29,90. Então, para ele, compensa ele até comer à vontade, não é verdade? Só que ele quer o quê? A partir de quanto vai ficar no coma à vontade? A partir dos 651. Porque com uma gramazinha a mais, aí ele já não compensava pagar no quilo. Não é verdade? Tranquilo, pessoal? Deu para entender até aí? Espero que sim. Vamos dar continuidade. E olha como o Enem cobrou essa questão aí. Uma questão de proporcionalidade do Enem do ano passado. Olha o que ele disse. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando os dois discos dentados da parte traseira de sua bicicleta, chamadas catraca. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas nas rodas traseiras da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicados na figura. Olha agora o que ele disse. Um ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se essa corrente pegasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. 50% só lhe garante o negócio. É pegar um determinado valor e multiplicar por 1,5. Na próxima aula que a gente vai gravar é falando de porcentagem. Aí você vai entender isso melhor com relação à porcentagem, tá bom? Então vamos dar continuidade. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal. O que é que a gente percebe? A gente sabe o quê? Que o diâmetro da catraca e a distância percorrida são inversamente proporcionais, pois quanto menor o diâmetro, maior essa frequência e assim maior será a velocidade. Por consequente, se D é o diâmetro da segunda catraca e L é a distância percorrida pela primeira catraca, então o que é que a gente tem? A gente percebe que o diâmetro, né? A gente percebe que o diâmetro teve um aumento de 50%, tá bom? E o centímetro da catraca é L. Então, teve um aumento de 1,5 com relação a L, né? Com relação, tá certo? A distância percorrida. Não foi isso que ele disse? Então, ele está querendo saber o novo diâmetro. Perceba que quando você multiplica, que está inversamente proporcional e diretamente, né? Que a gente falou aí, esses L's vão embora. E isso a gente tem 1,5 que estava multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. 7 dividido por 1,5, isso dá 4,7, que é o que está em que letra? Letra C. Essa interpretação de grandezas diretamente e inversamente é importante para que você possa entender uma questão como essa, que ele não vai dizer que é diretamente e inversamente. Até mesmo dizendo, você tem que conseguir deduzir essas coisas, tá bom? Para isso é bom e é importante você exercitar bastante. Ok, pessoal? Divisão proporcional.
que é que nós entendemos de divisão proporcional? Quando a gente tiver divisão proporcional, é quando a gente tiver valores para a gente dividir diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, você vai pegar e igualar a nossa constante de proporcionalidade dividindo termo a termo. Já inversamente proporcional, você ia dividir pelo inverso e igualar a constante de proporcionalidade. Mas a gente sabe que dividir fração pelo inverso, você iria pegar, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre x é x. Ou seja, por isso que eu disse, ó, diretamente proporcional você divide. E inversamente proporcional você vai o quê? Multiplicar. Por isso que é x, aí você multiplica. Ok? Vamos fazer exemplo para você poder entender isso direitinho, que fica melhor. Vou fazer um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Um pai tem dois filhos, um com 12 anos e outro com 13 anos. Ele resolveu dividir diretamente proporcional à idade de seus filhos uma quantia de 25 mil reais. Quanto ficará com o filho mais velho? Quanto ficará com o filho mais velho? O que é que você percebe? Um vai ficar com a quantidade X, outro vai ficar com a quantidade Y. Isso você sabe o quê? Que o mais velho vai receber mais. Então, como é proporcional à sua idade, o que é que você faz? Você sabe que é grandezas diretamente proporcionais. Como eu resolvo, George? De cara, George, eu poderia dizer que era 12 mil e 13 mil. Correto, você está certo. Eu botei um número fácil para você perceber que dava isso. Tranquilo? Mas eu quero mostrar a você como resolver. Porque nem sempre em valores tão simples assim. Então, olha o que é que você vai fazer. Você sabe que quando se somar as duas quantias vai dar 25 mil. Porém, então, o que é que eu fiz? A dividido para B, A dividido para 12, B dividido para 13, que é proporcionar a seus filhos, é igual a 25 mil dividido para 25. O que é esse 25 mil? É a soma de A mais B. Tranquilo? Esse 25 mil dividido por 25, já hoje esse 25, soma de 12 mais 13, que é o total das idades quando somado. Quando eu divido 25 mil para 25, isso me dá 1.000. Portanto, minha constante de proporcionalidade é 1.000. Olha como foi fácil. Achei minha constante de proporcionalidade. Portanto, eu sei o quê? Que A dividido por 12 é igual a B dividido por 12, que dá igual a 1.000. Então, quando eu pego A dividido por 12 igual a 1.000, está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, A é 12.000. E o B dividido por 13, que dá igual a 1.000, o B é 13.000, ou seja, o mais velho tem 13.000, que era o que você tinha feito. Então, o que é que a gente está querendo fazer? Você vai, primeiro passo, em divisão proporcional, é encontrar meu K, minha constante de proporcionalidade, e depois eu volto para resolver cada uma das coisas que eu preciso descobrir. Tranquilo? Já inversamente proporcional dá um pouquinho mais de trabalho. O que é que a gente faz, então? Um pai tem dois filhos, um com 12 anos, outro com 13 anos. Aparentemente, o enunciado é o mesmo. Ele resolve dividir inversamente proporcional à idade dos seus filhos. Ou seja, o mais velho ganha menos e o mais novo ganha mais. Uma quantia de 25 mil. Por quanto ficará o filho mais velho? Então, observe que isso aí já deduz, né? Se é inversamente proporcional, o mais velho ganha 12 mil e o mais novo ganha 13. Mas como resolve? Aí você faz assim. Lembre, diretamente tu divide. Inversamente, multiplica. Se vai multiplicar, o que é que a gente sabe? A vezes x igual a b vezes y igual a c vezes e igual a k. Sempre igualando minha constante de proporcionalidade. Com isso vai ficar somente 12 vezes x e 13 vezes y. Multipliquei, igualei a k. Mas o que é que eu sei? Que esses 25 mil ele é proveniente de uma quantidade x mais a quantidade y que eu vou somar. O que é que eu sei, George? O que eu sei, pessoal, é que se 12x é igual a k, que é igual a 13y, eu sei que x é igual a k dividido por 12. Não é verdade? Ó? 12x é igual a 3y, que é igual a k. Então, eu posso dizer que 12x é igual a k, como também eu posso dizer que o 13y é igual a k. Se 12x é igual a k, o x é k dividido por 12, porque o 12 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Do mesmo jeito, eu faço com y. 3y igual a k, o y é k dividido por 13. E onde tem x e onde tem y? Eu substituo por k sobre 12 e k sobre 13. Ficando assim, k sobre 12 mais k sobre 13 igual a 25 mil. Tiro o MMC, que dá 256. Divido e multiplico pelo k. Tranquilo? Foi isso que a gente fez. Como o denominador é tudo 156, tiro. 13k mais 12k dá 25k. E ficou 25 mil vezes 156. O 25 que está multiplicando k passa para o outro lado dividindo.
Então, em vez de eu multiplicar 25.000 por 156, eu percebo que o 25.000 dá para dividir por 25, ficando assim só 1.000. E 156 vezes 1.000, 156.000. Mas isso é K, é minha constante de proporcionalidade. E ele não quer isso. Ele quer o valor de cada um dos filhos, no caso, o filho mais velho. O que a gente percebe? O X, eu pego os 156.000 e divido por 12, me dando assim 13.000. E o Y, eu iria pegar os 156.000 e dividir por 13, me dando assim 12.000. E o filho mais velho, dessa vez, iria ficar com 12.000. Tudo bem, pessoal? É assim que a gente faz grandezas diretamente e inversamente na parte de divisão proporcional. Tranquilo até aí? Vamos mais. Então, pessoal, com relação ao exemplo de questão de divisão proporcional, Adriano, Bruno e Carlos, 3 estudantes de FPE Campus Caruaru, resolveram abrir uma microempresa no ramo de EPI, Equipamentos de Proteção Individual. No primeiro ano, eles tiveram um lucro de 27.000. Resolveram dividir de maneira proporcional ao investimento inicial de cada um, sabendo que Adriano investiu inicialmente 2.000, Bruno investiu 3.000 e Carlos investiu 4.000. Quanto Carlos receberá da sua parte referente ao seu lucro? Então, se você perceber, ele está dividindo proporcionalmente aos seus investimentos. Então, é uma questão de divisão proporcional. O que é que a gente faz? A gente sabe o quê? Que X, que é o valor de Carlos, está proporcional a 4, assim como 27.000, que é o total arrecadado, está proporcional ao total de investimento. Confere isso? Então, X está para 4, assim como 27.000, botei só 27, está proporcional a 2 mais 3 mais 4, 1.000. Aí botei só 2 mais 3 mais 4. Com isso, 2 mais 3 mais 4 me dá 9. 27 dividido por 9 eu posso dizer que é 3. 4 que está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. 4 vezes 3 me resulta em 12.000. Portanto, o valor correto é a letra B. Tranquilo, pessoal, até aí. Muito sossegado. Mas, Jorge, cai assim no Enem? Cai nesse estilo. Inclusive na prova do ano passado. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode contratar uma única máquina para concorrer ao edital. O total do recurso destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas, o total é de 31.000. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade do uso das máquinas cadastradas pela empresa no presente edital. Então, dessa vez não é diretamente proporcional, e sim é o quê? Inversamente proporcional. Diretamente divido, inversamente multiplico. Com isso, o que é que a gente tem? As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram as máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Com isso, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A que recebeu com maior idade de uso vai ser a que recebe menos, porque são inversamente proporcional. Com isso, o que é que a gente tem? 2x, 3y, 5z. Tudo isso igual a K, multipliquei. Tranquilo até aí? O que é que eu sei? Que quando eu somar x mais y mais z, dá o total, que é o 31.000. Então, eu preciso dizer quem é K para depois eu encontrar o valor de Z. Não é verdade? Porque ele quer Z, que é com a máquina de maior tempo de uso. Como 2x é K, o X é K sobre 2. Como 3y é K, o Y é K sobre 3. Como 5Z é igual a K, o Z é K sobre 5. Substituo. K sobre 2, mais K sobre 3, mais K sobre 5. E vou tirar o MMC. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Tudo dividido por 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10, por isso 10K. 30 dividido por 5 dá 6, por isso 6K. E os 30 apareceu no segundo membro também, né? No, vezes 31.000. 2 vezes 3 vezes 5. Tudo bem isso, pessoal? Com isso, a gente sabe que o quê? Que o denominador vai embora, ficando somente 15K mais 10K mais 6K igual a 31.000 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. 15 mais 10 mais 6K, isso me resulta 31K. Bem parecido com o anterior, né? Tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 31.000 dividido por 31 dá 1.000. E 1.000 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dá 30.000. Tranquilo?
Ele quer esse valor de K? Não. Ele quer a máquina com maior idade de uso. A máquina com maior idade de uso é a Z. Portanto, 30.000 dividido por 5, que isso me resulta em 6.000. Alternativa correta, letra B. Perceba que são todos o mesmo padrão de resolução. Tranquilo até aí? Vamos falar agora, tá bom? Vamos falar agora sobre escala, só que é uma escala diária. Depois eu vou falar sobre escala volumétrica. O que é que a gente sabe em área? A gente sabe, por exemplo, que um retângulo tem um comprimento e tem uma largura, tá certo? Mas eu vou ter comprimento A e largura B, né? Nós vamos ter, então, com outro retângulo semelhante, tá certo? Uma escala proporcional a x e uma escala proporcional a y. Com isso, o que é que a gente sabe? Quando eu falo em área, é base vezes altura. Então, minha área 1 é A vezes B. Minha área 2 é x vezes o y. Isso a gente sabe como calcular a área de um retângulo. Mas quando eu fizer a comparação entre áreas, o que é que eu sei quando eu falo comparação entre áreas? Tá certo? Quando eu falo comparação entre áreas, eu sei que os lados estão proporcionalmente. Então, comprimento é proporcional ao comprimento, largura é proporcional à largura, altura, se tiver altura, é proporcional à altura. Quando eu tenho o mesmo resultado em uma proporção, eu tenho igual a uma constante de proporcionalidade. Por isso que é igual a uma constante de proporcionalidade K. Os lados têm a mesma proporção. Então, é igual a minha constante de proporcionalidade. Mas, Jorge, isso o que é que tem a ver? Se eu falo entre a razão entre área, perceba que eu estou fazendo A para X, eu estou fazendo do retângulo pequeno para o retângulo grande. Então, estou fazendo do quadrado 1, do retângulo 1 para o retângulo 2. Ou seja, a área 1 para a área 2. A área 1 sobre a área 2, nós temos A vezes B dividido por X vezes Y. Que isso é a mesma coisa de quem? A sobre X vezes B sobre Y. E quando eu divido A para X, dá o resultado lá em cima que a gente viu, K. E quando eu divido B para Y, também dá K, ou seja, K vezes K, que isso me resulta K ao quadrado. Isso me garante o quê? Que se eu fizer a razão entre as áreas, eu pego minha constante de proporcionalidade e elevo ao quadrado. Tudo bem? É isso que significa. Ah, George, então medida é K. Área, a própria unidade já diz, metro quadrado. Então o K é ao quadrado. E o volume? Não é metros cúbicos, por exemplo? Se é metros cúbicos, então o nosso K vai ser elevado ao cubo. Como o nosso K vai ter comprimento, largura e altura, porque o volume tem que ter a terceira dimensão, então o A está para X, o B está para Y e o C está para Z, quando dividir, também dá a mesma constante de proporcionalidade. Não é verdade? Então o volume é A vezes B vezes C e X vezes Y vezes Z. E eu faço a mesma ideia, separando A sobre X, B sobre Y, C sobre Z, que isso me dá K vezes K vezes K. Portanto, a razão entre os volumes é pegar esse K ao cubo. Mas, Jorge, e como é que isso a gente trabalha? Muito assim, ó. Foi confeccionada uma maquete de um certo esporte aquático na escala de 1 para 400. Você lembra de escala que a gente falou ainda agora? A escala é 1 sobre o outro, ou seja, desenho sobre realidade. Mas quando a gente escreve, é 1 sobre 400. Essa é meu K, minha constante de proporcionalidade. Aí olha o que é que ele diz. Para simular a água da piscina K. Essa piscina K não é o mesmo K da constante de proporcionalidade, não. É o nome de uma piscina. Tranquilo? O modelo foi preenchido por 10 mililitros. Mililitros é volume, 10 ml. De um gel transparente. A capacidade real da piscina, tá certo? Então, o modelo foi preenchido com 10 ml de transparente. A capacidade real da piscina K em litros foi de quanto? Então, peraí. Você concorda comigo que ele deu do desenho? Não foi não? O do desenho. Como a gente tem a constante de proporcionalidade, a gente vai multiplicar. Tranquilo? Por isso ficou 10 vezes o 400. Quantidade de ml vezes 400. Mas já acho por que ao cubo? Porque eu peguei a escala e estou falando de volume. A escala seria 1 sobre 400, meu K. Quando eu elevo ao cubo, vai ficar 1 sobre 400 ao cubo, porque eu estou trabalhando com volume. Tudo bem isso? Como grandezas inversamente proporcional, eu multiplico 10 vezes 400 elevado ao cubo. Tranquilo? E outra coisa que eu sei, a quantidade de ml é a mesma quantidade de centímetros cúbicos. Você também viu isso na aula de transformação de unidades, visto com o professor Tiago Florencio.
Tudo bem isso? O que é que nós temos mais? 400 ao cubo vezes 10. Isso me dá esse número todinho na quantidade de centímetros cúbicos. Só que a quantidade que ele quer da piscina cai em litros. Centímetros cúbicos para litro é a mesma coisa que eu transformar centímetro cúbico para decímetro cúbico. Transformar para decímetro cúbico, eu tiro 3 zeros, dando assim 640 mil decímetros cúbicos, ou seja, 640 mil litros. Tudo bem, pessoal? Com isso, resposta correta, letra B. O que é que nós temos mais? Nossa 10ª questão. Olha o que é que ele diz nessa 10ª questão. Segundo pesquisas na história do planeta Terra, houve 5 grandes eventos cujos impactos sobre a biodiversidade foram tão devastadores que acarretaram extinções em massas como os dinossauros. Suponha que um desses episódios foi causado por um impacto com um asteroide de 15 km de diâmetro, que deixou em nosso planeta uma cratera de 200 km de diâmetro. Considere que a energia liberada pelo impacto do asteroide é diretamente proporcional. Diretamente eu divido, tá bom? Então é diretamente proporcional ao cubo do diâmetro, tá bom? Ao cubo do diâmetro. Eu vou pegar o diâmetro e elevar ao cubo da cratera formada. Então eu tenho que ver quem é o diâmetro, tranquilo? Então assinale a expressão que relaciona corretamente a energia liberada, tá bom? Do fenômeno. O que é que eu sei aí? Então, eu vou querer assinalar a expressão que relaciona corretamente a energia liberada do fenômeno descrito com o diâmetro do asteroide, no qual A representa a constante e proporcionalidade. Então, a minha razão é dividida, não é? Mas eu igualo a minha constante e proporcionalidade. Mas quem é essa energia? Ele diz que a energia é diretamente proporcional. Então, ele é dividido pelo cubo do diâmetro. Não foi isso que ele disse? Então, dividiu por 200 ao cubo. Quando eu igualo a K, a nossa constante de proporcionalidade. Então, simplesmente eu pegar 200 ao cubo, que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, e ver quem é 200 ao cubo. 200 ao cubo dá 8 milhões. Então, é igual a K vezes 8 milhões. Que isso está na alternativa o quê? Alternativa E. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja entendendo tudo sobre esse conteúdo. Agora é a hora de você praticar. Espero que tenha acompanhado, espero que tenha entendido. Te aguardo no nosso próximo encontro. Valeu, abraço.